Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, por mais uma noite aqui pelo nosso programa Momento Bíblico, que vai ao ar todas as quartas-feiras aqui às 21 horas, pela TVS News, para o Brasil e para o mundo. Programa esse com ensino sistemático, teológico, para abençoar e edificar a tua vida. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa dessa noite, programa para te abençoar, programa para trazer um elevo espiritual dentro da palavra de Deus, com um tema abençoado, com um tema propício, um tema sempre dentro do nosso cotidiano cristão. Boa noite em Cristo a todos que já estão conosco no chat, todos que estão conosco vindo pelo YouTube. Que Deus continue abençoando, te dando força, graça, sabedoria e entendimento, e que a graça e o conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sempre sobre a tua vida, sobre a tua casa e sobre a tua família, para a glória de Deus Pai. Vamos estar fazendo uma pequena oração, e após essa pequena oração adentramos no tema dessa noite. Senhor Deus Todo-Poderoso, te louvamos e te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, realizado conosco, para a tua glória, no nome de Jesus. Abençoa todos que já estão conosco, todos que já estão aqui no chat, todos que estão vindo, todos que estão se achegando através do compartilhamento, através da transmissão dessa obra, que seja tudo para a tua glória, no nome de Jesus. Amém. Meus amados e queridos, uma boa noite a todos, uma boa noite em Cristo, uma boa noite de salvação a todos que estão vindo pela primeira vez através da nossa programação. Lembrando que sempre temos programas gravados também aqui pela nossa TVS News e também aqui no meu canal, Fábio Vladimir, com os temas abençoados, temas que nos faz crescermos sempre na presença do nosso Deus Todo-Poderoso. Pois Jesus nos chamou para ser mais do que vencedores. Jesus nos chamou para fazermos a história, a igreja fazer a história numa sociedade caótica, numa sociedade tenebrosa e cheia de pecado, uma sociedade que não crê, incrédula porque Deus constituiu a igreja para fora, para evangelizar, para fazer a missiologia do Pai, e que o nome do Senhor seja engrandecido através das vidas alcançadas, vidas transformadas, vidas resgatadas, para que o Senhor seja o nosso sempre e único Salvador. Amém? Deus continue te dando força nesse propósito e nessa caminhada. Hoje, com um propósito muito agregador, muito profundo, o que significa sermos, ou quem está sendo nos dias de hoje, os verdadeiros imitadores de Deus. Haja vista que quando nós olhamos para esse tema e pensamos, analisamos a estrutura, a forma do chamado, a forma temática desse tema, para que o que eu posso trazer, transportar para a minha vida, para a tua vida, para o teu ministério, para o teu grupo que você lidera, ou para o grupo que você é liderado, o que eu posso extrair isso e trazer isso para a glória de Deus, para a nossa vida. Amados e queridos irmãos, vamos pegar um versículo da palavra de Deus, um versículo base, para que possamos entender o que Deus se expressa através da revelação do Espírito Santo sobre o que é realmente e o quem são e quem está sendo os verdadeiros imitadores de Deus nos dias de hoje. Nossa base de hoje vamos pegar em Efésios capítulo 5, versículo 1. Efésios capítulo 5, versículo 1 está escrito: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Meus amados e queridos irmãos, quando o apóstolo Paulo, ele traz esse ensinamento para a igreja de Éfeso, para os irmãos de Efésios, ele contextualiza, ele traz uma verdade bíblica muito interessante, muito profunda, de uma forma de vida. O que faltava entre eles eram maiores entendimento e noção do que é servir a Deus, o que é estar servindo a Jesus Cristo, no entendimento e na compreensão. Possamos cada vez mais entendermos as razões bíblicas, as razões da palavra sobre a nossa vida. E aí o que vai acontecendo? Isso vai nos trazendo uma estrutura espiritual muito profunda.
uma estrutura espiritual diante da palavra de Deus, para que a palavra de Deus venha ter ênfase, êxito sobre nós, e o nome de Deus será engrandecido. Primeiro ponto: sedes, tenha vontade, tenha ânimo, tenha desejo de construir, de realizar o que? O aspecto, né? A perspectiva de estar não só admirando alguém ou algo, mas se idealizar nisso, estar sendo pronto a estar por igualdade ou proximidade desta igualdade. Quando nós falamos que entendemos que quando Paulo disse isso, ele chama a igreja, ele chama nós que dizemos que somos igreja, trazendo ao entendimento e à compreensão. Compreensão de quê? De que possamos, ao mesmo sendo fracos, falhos, cheio de pecado, limitado, maior que possa ter a maior sabedoria do mundo sobre a nossa vida, mas diante de Deus é loucura. Mas Deus nos ensina que através de como filho, de como filha, filhos de Deus, possamos estar sendo cada vez mais constituídos imitadores de Deus, imitadores de Jesus Cristo, por causa do poder da palavra que atua na nossa vida. Poder esse transformador, poder esse resgatador, e que nos faz ser nova criatura. Aí você pega o versículo da palavra de Deus, que o Senhor nos faz uma nova criatura. Tudo se fez novo, Isaías 53, tudo que faça uma coisa nova na nossa vida. Fazer coisa nova, ser uma nova criatura. E quando sou uma nova criatura, eu quero imitar aquele que me chamou, por seus atos, sua forma de ser, sua índole, o caráter de Deus sobre a nossa vida. É a missiologia do Pai sendo construída sobre a nossa vida. E entendemos que Paulo nos fala: sede imitadores de Deus como filhos amados. O principal ponto dessa transformação e dessa razão, como filhos amados. Meus queridos e amados irmãos, e a todos que estão conosco aqui nessa programação, principal ponto de eu entender de como eu ser imitador de Deus é ter uma vida com Ele como filho amado, ou com uma filha amada. A forma de como Deus disse, quando Jesus foi batizado por João, e quando ele levantou, saindo das águas, a voz bradou do céu, dizendo: este é meu filho amado, a qual me comprazo. Em outras traduções, este é meu filho amado, a qual eu tenho grande alegria. Então você traz e transporta, não só a natureza de Cristo, a mentalidade de Cristo, mas a razão de tentarmos viver isso. A Bíblia nos ensina que Paulo disse: de sorte que há entre vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Então você pega o sentimento e você pega uma mente de Cristo, porque Paulo também ensina que devemos ter a mente de Cristo. Então uma mente de Cristo, sentimento de Cristo, traz ao Pai alegria. Estamos sendo um motivo de comprazo diante de Deus, diante do Pai. Então isso é muito relevante e muito importante para que possamos realmente ter a dicção, a compreensão e a fala. Não é a falácia, é a fala de dizer que somos filhos de Deus, assim baseado em João 1,11, porque ele veio para os seus daquela época, aquela geração daquela época, aquele povo que estava religioso naquela época. Ele veio para os seus, mas os seus o rejeitou. Mas todo aquele não está apontando a uma geração, não está apontando a uma tribo, não está apontando a uma nação, não está apontando a um país, a um tipo de etnia, mas ele está apontando todo aquele que o aceita, todo aquele que estiver com ele é constituído filho de Deus Pai Todo-Poderoso. Então, para eu dizer que sou filho de Deus, eu preciso aceitá-lo, estar com ele, para que o meu nome
esteja escrito no livro da vida. Então, para que o meu nome esteja escrito no livro da vida, necessário é ter Jesus como seu único e suficiente Salvador, porque isso me descreve essa natureza cristocêntrica, isso me descreve a mente de Cristo sobre mim, isso me descreve que de sorte em havendo o mesmo sentimento que houve em Cristo, e nós iremos entender melhor essa questão do sentimento que houve em Cristo através da humanidade, através das pessoas que o seguiam, os primeiros discípulos, depois os apóstolos, as discípulas e os seguidores, e depois a igreja constituída, a igreja primitiva. Então, quando nós entendemos que para sermos imitadores de Deus, precisamos constituirmos dentro de nós a presença, a única presença de Cristo sobre nós. Nada pode superar a presença de Jesus sobre a nossa vida, a não ser que nós colocamos sobre o peso da balança, sobre forma de vida, colocamos outras coisas, objetos, outros itens que possam ser igualados a Jesus dentro da nossa mente, do nosso coração. Mas quando o Espírito Santo nos revela e nos ensina que Jesus é inigualável, Jesus não pode ser comparado às coisas terrenas, nós entendemos que Ele é o Senhor dos Senhores, Cordeiro de Deus Pai Todo-Poderoso, que livra e repreende e tira todos os pecados do mundo. Então nós entendemos que Ele é o Príncipe da Paz, que Ele é o Conselheiro, Pai da eternidade, e que virá para levar um povo lavado, remido e de boas obras. Povo lavado e remido, lavado no sangue do Cordeiro, remido no sangue do Cordeiro e de boas obras, vivência, vida com Cristo. Então, quando eu entendo que nós somos o povo que dizemos que somos lavado e remido e de boas obras, então nós estamos constituídos, através de Deus, imitadores de Cristo. E se eu imito a Cristo na sua forma de ter agido, não porque imitando a Cristo por achar que somos divino, por achar que somos superiores, por achar que somos extremamente santos, não, mas colocando isso na pauta para que entendemos que através dos atos de Jesus, pelo seu grande amor, pelo seu acolhimento, sua forma de lidar com as vidas, sua forma de estar falando da palavra, sua forma de ensinar a palavra, sua forma do ensinamento ter a oportunidade e a liberdade de operar na nossa vida. Porque não adianta eu ouvir o ensinamento e não praticar. Não adianta eu ouvir o ensinamento e não levar isso como regra de vida. Não adianta eu ouvir o ensinamento, eu entender o ensinamento, mas eu não estar vocacionada neste ensinamento. Não adianta nada. Tem que ter o poder transformador do ensinamento na minha vida, para que isso aconteça de dentro para fora. E se acontece de dentro para fora, aí tem transformação, aí tem cuidado de Deus, aí tem milagre de Deus, tem as possibilidades do exercício da fé em Deus acontecer, não apenas como uma religião, mas como estrutura e regra de vida, um estilo de vida na presença de Deus. E quando eu tenho um estilo de vida na presença de Deus, eu vou me caracterizando na palavra de Deus. Em João, vamos ver? João no capítulo 1, versículo 13, o que diz? Os quais nós não nascemos do sangue, e nem da vontade da carne, e nem da vontade do varão, mas da de Deus. Então, meus queridos amados, existe um diferencial extremamente grande. Quando nós temos Jesus como regra de fé, como estilo de vida, como o Senhor do Senhor sobre a nossa vida, nós nascemos de novo. Não é só o nascer de novo pelas águas,
as simples, as literal, mas as águas espirituais. Nascemos de novo pelo poder da palavra, nascemos de novo pelo aceite de Jesus, porque a palavra me ensina que não foi eu que o aceitei, mas foi ele que me aceitou primeiro. Então, se ele me aceitou primeiro, significa que ele me viu primeiro, ele contemplou a minha vida primeiramente, ele contemplou a todos nós primeiramente, porque a palavra de Deus também nos ajuda a entender que nós fomos formados antes da fundação do mundo. Deus já estava nos vendo, já a nossa história, todas as coisas, só o tempo da vontade de Deus estava para acontecer. Então nós fomos constituídos, nós nascemos por Cristo através das obras de Jesus na cruz do Calvário. Não foi pela vontade da carne, não foi pela vontade do varão, não foi por decisão humana, não foi por planejamento humano, mas foi simplesmente, diretamente pela vontade de Deus, pelo direcionamento de Deus, pelo poder do Espírito Santo atuando na nossa vida. Novo nascimento. Quando nós olhamos e vimos agora há pouco que nós fomos chamados para ser um povo lavado e remido e de boas obras, nós fomos chamados para ser um povo eleito, um povo vitorioso, um povo que diz: Maranata, ora vem Senhor Jesus, um povo que diz: Senhor, Senhor, Rei dos Reis, sobre todas as coisas. Então essa conscientização, esse ensinamento, essa estrutura de modalidade de palavras e mudanças de palavra, porque se eu sou natural, se eu apenas vivo pela carne, a minha fala é da carne, o meu pensamento é da carne, minha estrutura de interagir as coisas é somente pela carne. Mas quando nós nascemos de novo, agora nós temos não só o pensamento da carne, não só atitudes da carne, mas temos a atitude de Deus, temos a atitude do Espírito e de Jesus sobre a nossa vida, e que nos faz entendermos que vencemos o pecado, que faz com que distancia de Deus sempre, constantemente. Mas louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que Ele nos viu primeiro, estendeu a sua mão para nos dar força, para nos dar vida, para nos dar acolhimento espiritual, porque nós estávamos dispersos, nós estávamos longe de Deus, por causa dos nossos pecados, decisões humanas, pensamentos humanos. Mas Jesus nos constituiu uma nova história, e um novo ser, uma nova razão, e uma nova forma de servi-lo, é servindo a Ele em espírito e em verdade. Quando a Bíblia diz 4:24 de João, que o Pai procura os verdadeiros adoradores, que adoram o Pai em espírito e em verdade, essa conotação espírito e em verdade é onde o Espírito trabalha sobre nós, para que eu retribua o Senhor, a junção, o sincronismo do meu espírito humano para com o Espírito de Deus, e onde haja a dupla comunicação da interagem, é onde os dois espíritos estão interagindo com o Pai. Aí o Pai encontra em mim morada, e o Espírito, através de encontrar essa morada, ele habita, ele realiza suas obras, daquilo que eu preciso, daquilo que eu necessito, daquilo que eu estou colocando nas mãos de Deus, daquilo que eu estou orando para Deus. Então precisa estar sincronizando o meu espírito humano com o Espírito de Deus. Aí o poder do ensinamento da palavra me faz alimentado, alimenta a minha alma, me faz ser uma pessoa que produz para o reino, me faz uma pessoa que quer fazer a missão de Jesus. E aí quando eu tenho esse pensamento e essa vocação, e querer ter essa vocação, porque ninguém nasce sabendo, é uma construção, é um molde de Deus, é estar lapidado pelo Espírito de Deus. E quando eu estou lapidado pelo Espírito Santo de Deus, o meu caráter é mudado, a minha vida é mudada, os meus pensamentos, minha forma de pensar, de agir. Amém, glória a Deus.
Tivemos um problema técnico aqui, mas graças a Deus vamos restabelecendo aqui. Irmãos amados, obra de Deus é luta, obra de Deus é batalha. E quando nós estamos nessa batalha, grandes são as adversidades, grandes são os incidentes. Mas tudo é para a glória de Deus, porque Deus é grande, Deus é poderoso e sempre nos dará o escape e a saída de todas as coisas. São coisas que nos faz crescermos mais, esforçando mais, porque o Senhor é o dono de todas as coisas. E nós estamos aqui, vamos tentar restabelecer aqui o ensino. Nós estávamos em João, no capítulo 1:13, que não foi pelo varão, não foi pela carne, mas foi pelo Espírito, a qual fomos constituídos, filho de Deus, filho da promessa, filho do Senhor, por causa da bondade e da graça de Deus. Vamos meditar em João 1:16. A Bíblia diz e nos traz um ensinamento que todos nós recebemos também a sua plenitude e graça e graça. Então todos nós fomos chamados para o reino, todos nós fomos chamados para a mudança e pela transformação, para a glória do nome de Jesus. Ser imitador de Deus é viver na graça e em graça. É ter a graça de Cristo, a virtude de Cristo sobre a nossa vida. Quando nós temos a graça de Cristo sobre a nossa vida, vivemos a liberdade de Jesus sobre nós. Muitos confundem liberdade de Jesus como libertinagem. Quando nós vemos a libertinagem, aquilo que o mundo produz, aquilo que o mundo oferece, aquilo que está posto para fazer o que é livre daquilo que não agrada a Deus, mas tratando como relativismo, tratando como algo normal, natural e comum. Mas quando nós temos a graça de Jesus sobre a nossa vida, queremos estar livre do mundo e os seus pecados, queremos estar livre do amor ao mundo, porque a Bíblia diz, a Epístola de João no capítulo 2, que disse que o amor do mundo, aquele que tem, o amor do Pai não está nele. Então se eu quero me livrar do amor do mundo e do amor que o mundo produz, eu preciso estar vivendo a graça de Jesus, com a graça de Jesus, e para que o amor do Pai seja cada vez mais restabelecido e estabelecido sobre a minha vida. Não é apenas o amor, existe o amor ágape, que é o amor de Deus sobre a nossa vida, o amor o chamado, o amor divino, o amor de Deus. Mas nós precisamos entender uma questão muito importante, que ser imitador de Deus é produzir o amor um para com o outro, o amor mútuo. E quando nós falamos obra de Deus, falamos obras, partes ministeriais, nós estamos vivenciando esse amor mútuo. É o amor que reina, o amor de próspero, o amor de oração, o amor de intercessão, o amor de admoestação, de ensinamento da palavra. O apóstolo Paulo nos ensina: admoestai-vos uns aos outros, para que todos venham ser confortados pela palavra e entendimento, para que estejam firmes até a vinda de Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. Irmãos queridos, e nós recebemos também essa plenitude, para que nos esforçamos e possamos estar firmes junto na plenitude de Deus, na plenitude do Filho de Deus, Jesus, e na plenitude do Espírito Santo, para que possamos estar firme. Não vai ser as provações que irá nos derrubar, não vai ser os ventos que irá nos derrubar, não vai ser, ainda que andasse no vale, que vai nos derrubar. Sabe por que não vai nos derrubar? Porque nós acreditamos em Deus, confiamos em Deus e estamos estabelecidos pelo poder da palavra, enraizado na nossa vida. E quando nós acreditamos piamente nisso, o poder transformador, nos faremos cada vez mais sermos caracterizados a Jesus Cristo nos dias de hoje, para a glória de Deus. Aí o pecado e as obras do inimigo, as obras do mal, não irá nos atingir, não irá nos trazermos fraqueza espiritual. Há muitas pessoas, meus amados e queridos, que estão vivendo uma época de fraqueza espiritual. Há muitas pessoas, meus irmãos, que estão na igreja, estão ali num determinado grupo, estão ali numa determinada tarefa, mas o seu sentimento está abalado, o seu sentimento está
está envolvido a ansiedade, a preocupação, e está deixando de acreditar cada vez mais que Deus é a tua resposta, Deus é a tua saída. Mas eu preciso estar firme e acreditando, esperando no Senhor, me esforçando no Senhor, pedindo a Deus graça para orar, pedindo a Deus graça para estar falando contigo, estar animado na presença do Pai, animado na presença do Senhor, para que Ele me dê força, me dê graça e ânimo, e ser cada vez mais valorizado pelo Senhor, porque eu quero valorizar o Senhor sobre a minha vida, porque Ele me justificou, então eu quero justificar o próprio Cristo sobre a minha vida. O poder de transformador dessa plenitude significa ser transformado, renovado pelo poder da palavra de Deus. Então a palavra de Deus me ensina, primeiro ponto da sabedoria plena é o resgate, é o chamado, conhecendo ao próprio Jesus. Quando conheço o próprio Jesus, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Me liberta do mundo, do amor do mundo, das coisas do mundo, daquilo que o mundo tem e oferece, que me distancia de Deus, daquilo que o mundo está oferecendo nos dias de hoje, para me enfraquecer na presença de Deus. Mas, quando eu conheço a verdade, eu vou sendo liberto. Lembra que eu disse? Liberdade. Está liberto dentro da liberdade de Jesus. Por quê? Porque Ele mudou a minha mente, agora minha mente é a mente de Cristo. Ele mudou meu sentimento, não é o sentimento de ansiedade, não é o sentimento de preocupação, mas que sentimento é? É o de sorte que entre vós houve e está havendo o mesmo sentimento que teve em Cristo Jesus. Então Jesus venceu as batalhas porque Ele estava firme com o Pai. Jesus era de oração, Jesus era de intercessão, Jesus era de comunhão, Jesus era de amor, era de acolhimento. Jesus tinha muitos e muitos atributos que fazia Ele ser diferente, Ele ser diferenciado, e isso faz com que as pessoas olhassem para Ele e fossem até Ele, sabendo que Ele tinha propósito, resposta, cura, sabedoria, entendimento, as palavras do Pai, tudo isso estava sobre Ele, mas Ele entregou a nós, porque a Bíblia diz, Jesus numa oração com o Pai, lá em João 17, ó Pai, e o Senhor, a mesma glória que está em vós, está em mim, então eu revelei aos homens a sua glória, para que contemplasse a tua bondade, a tua misericórdia, a tua graça, sobre a vida deles. Então, meus amados, nós vivemos dias e dias, diariamente, sendo vivenciado pela graça, com a graça de Deus sobre nós. Então, quando nós temos essa graça, que é o próprio Cristo, e a graça que é os atos de Cristo, a presença de Cristo, é a forma de Cristo entrar em nós, nós vamos sendo caracterizados como imitadores de Deus, como filhos amados, como filhos transformados, não pela carne, mas pelo Espírito, não pela ideologia humana, mas pela a ideologia de Deus, a obra de Deus, o direcionamento de Deus. Efésios do capítulo 5, versículo 2, observe que quando há mudança e transformação, diz o versículo, andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus como cheiro suave. Meus amados e queridos, como cheiro suave, algo que agradou ao Pai, pelo propósito de cumprimento da palavra, pelo propósito de estar fazendo a palavra, e nos ensina aqui Efésios 5:2, andando em amor, andando em espírito, porque Ele também andou. Então, se eu quero ser imitador de Deus, preciso andar em espírito, mesmo sabendo que eu ando no mundo caótico, mas a mente está em Jesus. O plano principal, único, é Cristo, e Ele me faz ter discernimento, interpretar as coisas com a serenidade de Deus, com a sabedoria de Deus, com o direcionamento de Deus, porque você foi ensinado pela palavra, você foi ensinado pelo Espírito, e se você foi ensinado pela palavra e pelo Espírito, então quem está vivenciando em você, no mundo de trevas,
é o Espírito Santo de Deus. Então por isso que ele reforça, dizendo da mesma coisa que ele disse para a igreja de Éfeso aos irmãos: irmãos amados, andai como ele andou, seja como ele foi, esteja com ele como ele esteve com o Pai, e como ele esteve com o Pai, como oferta de sacrifício suave para com Deus. Nossa vida é uma vida de sacrifício, nossa vida é uma vida de interação, nossa vida é uma vida de junção com Deus através de Jesus Cristo, porque ele nos justifica. Todo dia ele nos justifica, porque ele quer glorificar o Pai, e o Pai quer glorificar o Filho. Então um glorifica o outro através das nossas vidas, através dos nossos atos e do nosso deleite, porque o nome do Senhor precisa ser engrandecido sobre nós. O nome do Senhor precisa ser exaltado na igreja, na obra, nas festas, no momento de adoração, no momento de encontro, de reunião espiritual. O nome do Senhor tem que ser exaltado e glorificado. Não pode ser o homem que tem que ser exaltado, não pode ter o culto de antropocentrismo, tem que ter o culto a Deus, a adoração a Deus. Tem que ter o culto de exaltação ao Pai, para que Ele seja o primeiro de todas as coisas. Efésios capítulo 5, versículo 15, olha juntamente comigo: portanto, vede prudentemente como andais, não como nércios, mas como sábios. Olha a recomendação bíblica. Paulo continua trazendo esse ensinamento para a igreja de Éfeso. Ao mesmo tempo, a palavra nos traz o ensinamento para nós nos dias de hoje, olhando e vivendo prudentemente, com sabedoria e entendimento, para que o Senhor seja exaltado sobre você, sobre mim, sobre a tua vida, tua casa e tua história. O nome do Senhor seja glorificado, para que você tenha certeza, aonde você estiver e agora, diz para o Senhor: aqui quem reina é o Senhor Jesus, aqui quem faz é o Senhor Jesus, aqui quem opera é o Senhor Jesus, aqui quem brilha é o Senhor Jesus, a estrela aqui é o Senhor Jesus, aquele que faz e supre todas as coisas. Aí diga aí na tua casa e na tua família, se reúne e leva as vozes às alturas e diga: somente aqui quem faz e realiza as grandes obras é o Senhor Jesus. Sabe o que é isso? É ter um entendimento vocacionado prudentemente. E quando há um entendimento vocacionado prudentemente, você não está sendo nércia, você está sendo salvo. A salvação, a sabedoria de Deus, a sabedoria do Espírito trabalhando sobre a tua vida, trabalhando sobre a tua casa, porque o Espírito Santo, meus queridos, Ele quer exaltar o Pai, Ele quer exaltar o Filho sobre a tua vida, sobre a minha casa, a minha causa, o Espírito. Mas para ele acontecer e haver essa exaltação, eu preciso me desligar do mundo. Eu preciso me desligar das coisas que não agradam ao Pai e falar: Senhor, me ajuda a ser imitador de Ti, imitador do Senhor. Me ajuda a cumprir os Teus ensinamentos, me ajuda a cumprir a Tua palavra, me ajuda a ser forte, revestido do Teu poder e das Tuas maravilhas. Ajuda-me, Senhor, a viver Efésios 6:11, a Tua armadura nos meus pés, para que eu venha caminhar o Teu Evangelho, a Tua palavra. Não olhar para o mundo e agir ligeiramente os meus pés para o mal. Ajuda os meus pés caminhando na trilha, sendo a lâmpada do Teu Evangelho sobre a minha vida, para eu trilhar o caminho santo e agradável, porque o Senhor é santo. Quero ser santo como o Senhor é, porque eu preciso ir para a cidade que é santa, porque o próprio Espírito que está em nós, Ele é santo. Então temos uma santidade, uma separação do mundo que está bradando, está rajando dentro de nós.
sede santo, porque eu sou santo. Sede santo, porque fomos chamados para a santidade de Deus, para mudança e transformação. E aí, quando eu tenho essa santidade de Deus, se esforçando para que isso aconteça, sabe o que vai acontecer? Somos curados, somos sarados. As pisaduras de Jesus vai tendo efeito sobre a nossa vida, e o nome do Senhor será engrandecido, porque o prazer do Filho, como eu disse, é exaltar o Pai, o prazer do Pai é exaltar o Filho, e o prazer do Pai e o Filho com o Espírito Santo é exaltarmos a nossa vida debaixo da glória e da graça de Deus, da virtude do Senhor. Se chama ser transformado para a glória de Deus. 2 Tessalonicenses no capítulo 3, versículo 7, louvado seja Deus, porque vós mesmos sabeis que convém imitar-vos, pois quem não nos houvéssemos desordenadamente entre vós. Louvado seja o nome do Senhor. É uma mudança e uma transformação que ocorre em nossa vida constantemente. Então Deus, Ele espera em nós o aceite da sua palavra, o aceite dos ensinamentos. Eu preciso valorizar a palavra de Deus sobre a minha vida. Eu preciso valorizar o trabalhar do Espírito Santo sobre a minha vida e a minha causa, porque se eu quero Deus mudança, se eu quero de Deus transformação, se eu quero de Deus milagre, se eu quero de Deus salvação por aqueles que eu estou intercedendo, então eu preciso aceitar tua palavra, eu preciso aceitar o teu ensinamento, eu preciso aceitar a presença do Espírito, eu preciso aceitar a mudança de vida para com Ele ter liberdade de operar sobre a minha vida. Se eu não fizer essas coisas, jamais eu verei, eu contemplarei aquilo que Deus tem para fazer sobre nós, sobre o ministério, sobre as suas obras aqui na face da terra. Jamais serei um evangelizando se o Espírito não estiver comigo. Jamais farei a missão de Deus se o Espírito não estiver comigo. Jamais orarei ao Pai se não tiver o que dizer para o Pai, se não for pelo Espírito. Jamais jejuarei ao Pai se não tiver propósito, se não tiver motivo, razões e circunstâncias de você estiver jejuando, buscando a Deus para uma causa, assim como o apóstolo Paulo diz: por essa causa me coloco de joelho. Mas para colocar de joelho, a intensidade de se colocar de joelho, a compreensão de se colocar em joelho é pelo Espírito, não é pela natureza humana, não é pela ideologia humana, pensamento humano, instrução humana, mas é pela palavra de Deus que nos faz vivo e vive para a glória do Senhor. 2 Tessalonicenses, que nós lemos no capítulo 3, versículo 7, que nós sabeis e convém imitar-vos a Ele, porque nós não o vemos, porque outra hora nós tínhamos uma vida desordenada, uma vida sem ordem e sem decência, mas Ele se achegou na nossa vida para que nos prós a oferta e a proposta de termos uma vida com Deus, imitando-o por causa do poder transformador da sua palavra. Louvado seja o nome de Jesus. Uma igreja transformada é uma igreja que tem a vocação de imitar o próprio Deus, é uma igreja que tem a vocação de imitar o próprio Jesus. Por quê? O que a igreja te oferece? O que a igreja tem? O que a igreja está fazendo para que Ele seja engrandecido? O que a igreja está fazendo para mudar a sociedade? O que a igreja está fazendo para fazer a diferença? O que a igreja está fazendo para dizer que ela é de Cristo? Não apenas uma placa, e não apenas uma religião, não apenas um ministério comum local que se existe por aí, mas igreja de Cristo, para a glória do nome do Senhor. Efésios do capítulo 5, versículo 8, vamos ver? Louvado seja o nome de Jesus. Porque noutra hora nós éramos trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filho da luz. Irmãos queridos e amados, observe que coisa transformadora e que coisa poderosa, que quando nós compreendemos, ainda com o apóstolo Paulo ensinando
trazendo compreensão, trazendo aquilo que precisava ser realizado, contextualizando a palavra de Deus sobre os irmãos de Éfeso 5:8. Outra hora, meus irmãos, outra hora, igreja do Senhor, nós éramos trevas, nós estávamos debaixo do jugo do inimigo, nós estávamos agarrados pelos maus hábitos, pelas obras malignas, pelo aquilo que não agradava a Deus. Nós estávamos numa visão espiritual extremamente errônea, extremamente maldita e pecaminosa. Mas quando a palavra de Deus aqui nos ajuda a entender que nós estávamos como trevas, mas agora nós somos luz, nós temos a luz, nós somos filho da luz, porque andamos na luz, falamos como luz, pensamos como luz, agimos como luz, porque houve agora a presença do eterno e do glorioso na nossa vida. Quando nós temos a presença do eterno, do glorioso na nossa vida, nossas obras, o que nós tocamos e realizamos é transformador e glorioso, porque Deus assina embaixo, porque Deus coloca a sua forma de trabalhar em cima daquilo que está sendo tocado. A idealização, o projeto, o pensamento, o negócio, o poder de troca, o poder de compra, o poder de venda, o que está sendo realizado, aonde está a luz, Deus se faz presença, Deus está no meio. Aonde está a luz, aí há a característica da imitação de Deus. Aonde está a luz, aí está a característica de viver e se esforçar como imitadores de Deus, como filhos amados, amados que traz alegria e que traz uma grande alegria ao Pai. E se nós estamos produzindo alegria ao Pai, nós vamos cada vez mais contemplando a obra de Deus sobre a nossa vida, e o nome do Senhor, mais uma vez dizendo, precisa ser glorificado e exaltado sobre nós, porque a igreja é a única, é a única fonte da adoração, a igreja é a única fonte da exaltação ao Pai. Por quê? Porque ela foi constituída para isso, ela foi chamada para isso, fazer as grandes obras da continuidade de Jesus, por aquilo que o tempo de ministério que ele exerceu sobre a face da terra. Mas Jesus disse que nós faríamos obras maiores do que ele, não por nós sermos divinos, não por nós sermos melhores do que ele, não porque nós somos iguais ao Pai, mas faremos obras maiores por alguns fatores. Primeiro, pelo tempo da existência que a igreja tem. Segundo, pela presença do Pai sobre a nossa vida. Terceiro, pelo resgate das almas que precisa ser alcançada pelo poder renovador e transformador do Evangelho do Senhor. Então a igreja tem missão. A missão da igreja é adorar e glorificar. A missão da igreja é salvar as vidas. A missão da igreja é estar levando o Evangelho, o pão de Deus, o pão vivo que desceu do céu, para os oprimidos, os cativos, estão sofrendo, porque a Bíblia diz, Mateus 11:28, vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Irmãos amados, esse versículo demonstra que parece que está falando com pessoas lá fora, pessoas que estão longe também da igreja, mas quando nós olhamos o contexto desse versículo, nós trazemos para o nosso meio muitas pessoas na casa de Deus, muitas pessoas nas igrejas que estão oprimidas, muitas pessoas nas igrejas que estão cansadas, muitas pessoas nas igrejas que estão vivendo uma ansiedade extrema, situações difíceis, mas ele disse, vinde a mim vocês, vinde a mim os que estão assim, porque eu sou a resposta, eu sou aquele que tem a resposta da tua oração, e o alívio, sabe, muitos estão na casa de Deus com um fardo pesado,
pesado, mas entra num propósito nessa noite, ao entrar na casa e na presença de Jesus. Jesus, o meu fardo está pesado, estou sentindo um fardo muito pesado, mas eu vim aqui trazer para ti esse fardo e levar o teu fardo, que o teu fardo é leve, o teu fardo transforma, o teu fardo é o alívio que eu estou procurando, o teu fardo é o alívio que eu estou necessitando, o teu fardo é o fardo que eu estou buscando. Então eu vim trazer o meu fardo de problemas, fardo de dificuldades, necessidades, situações adversas, situações que eu não consigo resolver, situações que eu queria resolver, mas eu não consigo, porque são situações impossíveis aos meus olhos, impossíveis ao poder das minhas mãos, impossíveis ao poder que eu tenho financeiro, impossível no poder daquilo que eu desejo, mas é possível diante de ti, porque o Senhor realiza impossibilidades para a glória do teu nome, Senhor, porque eu sei que colocando em tuas mãos, o Senhor realiza grandes obras, porque o Senhor é o meu Senhor, meu Redentor. Eu poderia dizer que nem eu ouvi, como o Jó disse em Jó 42, eu só ouvia dizer, ouvia falar que o Senhor existe, que o Senhor salvou, que o Senhor libertou, mas eu quero dizer uma coisa, a partir do momento que eu quero ser teu imitador, não quero só ouvir a ti por palavras, por pregações, por ensinamentos de coaching, eu quero ouvir o Senhor por aquilo que o Senhor é e representa sobre a minha vida, por atitudes de vida, experiências de vida, transformações de vida. É isso que eu preciso, Pai, não só de ouvir, mas de ter experiência, ser experimentado cada vez mais na tua palavra, experimentado cada vez mais na tua presença, e que o Senhor seja o primeiro sobre a minha vida e sobre todas as coisas. Para nós irmos analisarmos 1 Tessalonicenses no capítulo 1, versículo 6, olha aí comigo: e vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo e do Espírito Santo. Continua o apóstolo Paulo, da mesma forma, contextualizada, que ele diz lá em Éfeso, ele traz agora a Tessalônica, aos irmãos de Tessalonicenses, ele trazendo: irmãos amados, vós agora são imitadores do Senhor, porque vocês receberam a palavra, vocês receberam a palavra em meio a tribulações diárias, a situações adversas e afrontas e provações, as obras do inimigo, mas agora completa essa palavra com gozo, alegria, a satisfação, a alegria de servir a Deus pelo Espírito Santo. Então ele traz essa verdade, ele traz essa conscientização, contextualizando a palavra para que o povo se despertasse, olhasse para o alto, da onde vem o socorro, da onde vem a resposta, olhasse para o alto, se desprendesse do sono espiritual, como diz Deus pelo Espírito Santo para Paulo, levando para Timóteo, para que nós saíssemos da sonolência espiritual. Paulo levando aos coríntios, dizendo: há muitos entre vós fracos e que dormes e doentes, então desperta, saia, porque a palavra está em vós já. Então coloque em prática essa palavra, para que você viva na luz, para que você tenha luz, para que você contemple a luz e veja a luz sobre a tua vida e seja imitador de Deus sobre a tua vida. Amém? Que Deus abençoe a tua vida, a tua casa, a tua história, para que o Senhor seja o primeiro sobre todas as coisas, e que nessa noite, no nome de Jesus Cristo, que você como igreja, você que diz que é igreja, você que é obreiro, você que é obreira, viva a luz, seja mais luz, cada vez mais, tenha mais a força, pede a força de Deus sobre a tua vida e sobre a tua história, teu ministério, teu chamado. Reconheça o teu chamado, reconheça as obras de Deus sobre a tua vida, reconheça que Deus te chama para uma grande obra, e seja imitadores de Deus sobre a tua vida. Deus abençoe a todos que estiveram conosco aqui no chat,
chat, aqui nesse segundo link, que Deus tem abençoado a tua história e tem estado aqui comigo até esse exato momento. Quero mandar a paz do Senhor a todos. Continue conosco aqui pela TVS News, continue conosco aqui no meu canal, abençoando, se inscrevendo, dando aquele joinha abençoado para fortalecer essa obra, que o nome do Senhor seja engrandecido. Quarta-feira que vem, se Deus assim permitir, quem são os imitadores de Deus? Parte 2, não perca, anote na tua agenda e entenderemos mais um pouco do que Deus tem para conosco e quem realmente é e quem está sendo imitadores. Hoje nós possamos compreender e entender grandes verdades da palavra de Deus sobre a nossa vida, do que é servir a Deus mais e mais em espírito e em verdade. Amém, meus irmãos? Fiquem todos nessa noite com uma noite abençoada e com a presença de Jesus para a tua vida. Deus abençoe.